É para arrepiar o couro, não é? É ou não é? Glória de Jesus! Com a obra de Deus ninguém mexe. Olha a emoção da mamãe! Glória a Deus! O milagre acontecendo aqui! A partir de agora, o poder sobrenatural da fé, com o bispo Carlos Clemente. Olá, amigos, que a paz, o amor, a prosperidade do nosso Deus esteja com todos que estão acompanhando esse programa, o poder sobrenatural da fé. Para nós é sempre um prazer poder estar aqui transmitindo essa programação, e essa programação é toda ela feita para você que sofre, para você que chora, para você que muitas das vezes até chega a dizer que você não é filho de Deus, tamanho o sofrimento que você enfrenta. Eu quero chamar a sua atenção porque nesse domingo, atenção Macaé, bairros vizinhos, você que conhece uma pessoa que está sofrendo muito, nesse domingo estaremos na nossa sede de Macaé. O endereço é esse que aparece aqui no rodapé do seu vídeo, que é a Rua Coronel Cizinão de Souza, número 1176, no bairro Visconde de Araújo, ao lado da Vilarejo. São 4 horários, 8, 10, 15 e 19 horas, nesse domingo todo especial. Você que tem passado por maus momentos, você que não dorme à noite, você que até ouve vozes. Olha, bispo, tem horas que eu ouço como se fosse alguém me chamando. Você que tem passado por esse momento, por exemplo, você que ouve a voz de alguém da sua família, de um membro da sua família que já morreu. Você sabia que já me deparei com uma situação onde eu morei, não estava na igreja ainda, e tinha um jovem, um menino de quase 17 anos por aí, que o irmão vivia na vida do crime. O irmão se matou, o irmão de repente contraiu o vírus da AIDS e ele se matou. E dias depois esse irmão vivo nesse caso, o jovem adolescente, começou a ouvir a voz do irmão, e ele disse: ó, meu irmão está me chamando, meu irmão está me chamando. Ninguém entendeu nada dali. Aquele rapaz foi andando em direção à casa, pegou a arma e deu um tiro na cabeça. Você acredita nisso? Isso chama-se forças espirituais do mal, forças ocultas que perturbam a mente da pessoa de tal forma que ela própria não entende. Talvez eu esteja falando com alguém agora que esteja vivendo uma situação semelhante. Você tem ouvido vozes de pessoas que já faleceram, você não dorme à noite, você não consegue dormir no escuro. Enfim, você que tem batido em portas, procura emprego daqui, emprego dali, não consegue. Eu estou gravando essa programação numa terça-feira para passar no domingo. Ainda hoje, terça-feira, eu atendi um jovem que tem 3 faculdades. Tem 3, sabe, boas faculdades, bem formado, fala muito bem, boa aparência, mas ele disse: bispo, todo lugar que eu vou as portas se fecham. Deixo o meu telefone, deixo o meu currículo, inclusive mostrou o currículo para mim, e disse que as pessoas ficam de telefonar para ele, mas não telefonam. E ele não entende por quê. Existe uma força espiritual do mal por trás disso, dessa amarração de vida. Você que não consegue, por exemplo, se casar. Na igreja nós atendemos pessoas de boa aparência, pessoas que têm um bom automóvel, enfim, têm uma boa vida financeira bem estruturada, mas não consegue ser feliz na vida sentimental, vida conjugal, não dá certo. Existem forças espirituais do mal por trás dessa amarração de vida. Por isso, nesse domingo, em especial, 8 horas da manhã, aqui em Macaé, na nossa sede, estaremos orando forte em seu favor. E na oportunidade fazemos o principal, que buscamos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e com certeza o poder de Deus vai entrar na sua vida. Assista aí imagens da nossa subida ao monte. Nesse domingo, costumamos ir todos os domingos no monte antes do culto, mas nesse domingo agora, nós fomos depois do culto. Olha aí, ó, o povo, as pessoas, crianças, adultos, pessoas, olha aí as imagens, ó, pessoas ali orando com a gente. Com certeza Deus já abençoou. Volta para mim, por favor. Tá aí, ó. Você acompanhou aí a nossa subida ao monte
e é em seu favor. Você é o meu convidado. Nós vamos então com uma forte mensagem com o apóstolo Valdemiro Santiago, e daqui a pouquinho eu volto com vocês, mostrando milagres, mostrando testemunhos, e com certeza Deus vai te abençoar. Já já eu volto. Graças a Deus. Olá, amigos, que a paz, a prosperidade, a alegria do Senhor possam fazer parte da sua vida, da minha, da nossa, da vida de todos nós. O poder sobrenatural da fé está no ar e assim por diante. Mas como são homens também, são limitados, e às vezes eles não dispõem dos recursos de que precisamos. E aí concluímos que a única saída é Deus. A única solução é Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, esse povo foi tão abençoado por Deus, e esse povo veio destruindo os inimigos pelo caminho, veio abatendo os inimigos. Quem se opunha a eles estavam com a autoridade de Deus, com o poder de Deus. E isso chegava aos ouvidos dos que estavam pela frente. E chegou aos ouvidos de Balaque, e este enviou mensageiros a um profeta chamado Balaão, né? E para contratar o Balaão, mandou chamar o Balaão, mas na frente ele disse: contratar o Balaão. Ele falava de um povo que tinha saído do Egito, que cobre a face da terra, está morando, já estava de frente para ele, já de frente, né? E ele estava apavorado, e ele foi contratar o profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Olha lá, vem, pois agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. É impressionante, o bispo, e telespectadores, ouvintes, internautas, a palavra de Deus, a obra de Deus. Olha a autoridade que esse Balaão tinha. Quem tinha dado essa autoridade a ele? É óbvio que Deus, desde a presidenta da República até a menor autoridade, ambos receberam de Deus o que tem. Eu recebi, você recebeu. Nenhum homem, nenhum ser humano tem recursos próprios. Ou seja, pode fazer alguma coisa se Deus não for com ele. E Balaão tinha recebido a autoridade de Deus. E o Balaque reconhecia, ele falou: quem você amaldiçoar, fica amaldiçoado. Quem você abençoar, fica abençoado. E mandou chamá-lo. Só que ofereceu um preço lá embaixo. Olha o preço ali, a palavra preço. Está vendo, meu filho, a palavra preço embaixo aí? Aí, ó. Preço dos encantamentos, olha. O senhor vê, apóstolo, que mesmo ele sendo incrédulo, ele não servia a Deus, mas ele reconhecia a unção de Deus na vida do profeta. Do Balaão. Tanto que ele tentou comprar o profeta, usando recursos deste mundo, para que o profeta usasse a autoridade que Deus deu a ele para amaldiçoar para o mal. Para o mal. Nós temos visto isso hoje em dia, né?
Só que balançou o coração dele, do Balaão. O preço balançou o coração dele. O preço balançou o coração dele. E aí, o Balaão, então, ele sabia que o que Deus tinha dado a ele era para o bem. Você quer ver uma coisa? Olha o que o Balaão falou, ó. Ficai aqui, esta noite, eu vos trarei a resposta. Olha lá. Como o Senhor me falar, então, os príncipes dos Moabitas, como o Senhor, vos trarei a resposta, né? Como o Senhor me falar, ponto. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Quer dizer, aí embaixo diz que Deus veio a Balaão. Lembra do Eliseu? Eliseu, eu conversava com um bispo e um pastor ainda há pouco, sobre os ensinamentos aqui da igreja, né? Esses bispos, esses pastores tiveram, aliás, esse pastor, esse bispo, tiveram alguns problemas. Eu perguntei a eles se isso já havia sido ensinado aqui. Eles disseram que sim. Porque Deus primeiro, antes de errarmos, Ele nos ensina, nos exorta, nos orienta e fala do perigo, né? Como o senhor estava pregando ainda há pouco na reunião, ao vivo. Aí o que acontece? Quando Naamã solicitou a cura, o profeta Eliseu era tão profeta quanto Balaão. E ele mandou um preço e o profeta revoltou-se com ele, não aceitou, recomendou ao servo dele que não aceitasse. O servo dele se corrompeu, tomou posse e ficou cheio de lepra. Mas o Balaão estava tão balançado que ele tinha esperança de que Deus pudesse dar a ele, digamos assim, a abertura. Olha, eu vou abrir uma exceção, você pode pegar esse preço, você pode cobrar. Porque ele falou, vou lá consultar o Senhor, isso não agradou a Deus. Aliás, apóstolo, interessante que ele não estava preocupado se o povo de Israel merecia ou não a maldição. Mas na verdade a questão era o preço. Que balançou o coração dele foi. Por isso que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Agora, o bispo, Balaão, será que Balaão, sendo profeta, não sabia? É que o povo de Deus, o homem, a mulher de Deus, leva consigo a bênção. Leva consigo a bênção de Deus. A pessoa que é abençoada, né, por Deus, ela independe desta daquela maldição, deste daquele mau tempo, mau caminho, né, deste daquele obstáculo. Isso aí não muda. Isso aí não pode frustrar os projetos, os sonhos. Não. Eu fico observando esse ministério simples, pequeno assim, né, para nós, por causa de nós que somos pequenos, mas é grande porque tem um poder de Deus. Como eu ouvi de um líder, uma igreja com apenas 16 anos, vai fazer agora dia 3 de março, é uma das principais do país e do mundo já. Esse ministério está entre os, aliás, o pastor Denis Munhoz está aqui, e ele estava conosco, ele que é responsável pelo trabalho nos Estados Unidos. Pastor Denis, vem aqui por favor, fica aqui por favor. Ele é responsável pelo trabalho nos Estados Unidos e tem sido uma bênção. E quando nós estávamos, eu estava até com o doutor Denis, o pastor Denis no carro, e um pastor americano, ele nos abordou, acompanhado de mais alguns colegas lá, perguntando se eu fazia cruzadas em outros ministérios. Eu disse que sim. Eu perguntei por quê, né? E aí eu falei a minha língua lá de cisneiro, uai. Que quer dizer por quê, né? É bom o mineiro fala inglês, né, Dudu? Uai sou. Sou também. Sou então, né? E aí eu perguntei, uai, quer dizer, por quê? Aí ele falou, porque eu nunca vi isso, nós nunca vimos isso assim, desse jeito não. Eu estava vendo com meu sobrinho agora esse milagre ainda há pouco, falei, isso aí é difícil de encontrar nos lugares, nos países, nas igrejas. Então, doutor, igrejas milenares, centenárias, e essa debutante, né?
essa garota, essa menina, que é a Igreja Mundial, tem 15 anos, não é verdade? Não é nada, perante as outras. É uma menina, né? Qual é o pai que nunca fez a festa ou comemorou os 15 anos da filhinha, né? Verdade. Eu comemorei 2 vezes, né? Eu também, uma vez só. Uma vez. Então a Mundial é uma menininha ainda, né? Uma criança, uma adolescente com 16 anos, é uma das principais do mundo, doutor. Eu estou exagerando não, né? O senhor que viaja muito por aí e ouve os comentários lá fora, na América, no Canadá, em outros lugares, na Ásia, a gente escuta os comentários. Aliás, o próprio jornal, né? O Washington Post fez uma matéria, Sim, lembra? O senhor lembra? Sim, senhor, fez uma matéria que nós nem sabíamos, né, apóstolo, que eles estavam lá no culto. Não eles foram, os repórteres, não falaram nada com ninguém, nós não sabíamos. Eles presenciaram os milagres quando o senhor fez a reunião lá na cidade de Orlando, em Nova York, e depois publicaram que é a falta que tem nos Estados Unidos, uma igreja viva, crente, que opera os milagres, simples, sem ostentação, mas que Deus atua. Isso de um jornal laico, não tem nenhuma tendência política. Né? É verdade, e é neutro, né? Eu queria que o telespectador ouvinte atentasse para isso, porque é muito interessante essa passagem aqui. E o Balaão, ele sabia, porque nenhum líder de igreja, ele comete erros. Às vezes, por exemplo, um dos principais erros é deixar de confiar em Deus para confiar em homens, né? E deixar que autoridades políticas ou demais autoridades venham dirigir a igreja, porque a igreja tem que respeitar as leis, mas tem que respeitar a principal, que é a lei de Deus, a palavra de Deus. Exatamente. Não é verdade? É isso mesmo. Tem que submeter a palavra de Deus, porque a Constituição Federal, doutor, ela é muito importante para todos nós, mas a Bíblia está acima dela. Quando uma autoridade vai assumir, ela faz o juramento também na Bíblia e na Constituição, mas jura e perante a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a que rege, né? Está acima de todas as leis, porque é a palavra de Deus, o Deus do universo, o Deus do mundo inteiro. Então, o Dr. Denis é testemunho ocular disso que nós falamos, porque ele viu, presenciou lá na América esses acontecimentos. Agora, continuando, queria pedir o retorno do bispo Jorge aqui também. Continuando, o Balaão, ele foi consultar a Deus na esperança de que Deus pudesse abrir uma exceção. Quer dizer que ele já não estava bem. Deus não gostou disso. E Deus falou para ele, quando Balaque, o rei dos Moabitas lá, falou: eu sei que quem você amaldiçoar está amaldiçoado, e quem você abençoar está abençoado, né? Então ele disse para o rei que ele não podia fazer absolutamente nada se Deus não mandasse, que qualquer coisa que ele pudesse fazer era aquilo que Deus estava dizendo a ele, mandando ele fazer. Eu só posso fazer aquilo que o Senhor determinar, aquilo que o Senhor mandar. E assim foi. E Deus então deu a ordem para ele não ir. Aí ele insistiu. Como Balaque, o rei dos Moabitas, insistiu, mandando mensageiros de novo, Balaão insistiu novamente com Deus. Até que Deus falou para ele ir. Então vai. Então você irá com eles. Se eles vierem de novo, você levanta e vai. Todavia farás somente o que eu te disser. Aí embaixo ali no versículo 21, diz assim: o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Eu nunca vi, eu fui criado no meio dos animais, eu nunca vi uma jumenta falar, um burro, né? Eu já vi um papagaio falar, mas repetindo o que tinha ouvido. Agora uma jumenta com raciocínio próprio, uma jumenta conversando com um homem, e conversando mesmo, a conversa foi longa, né? Eu não sei se o menino consegue ver ali, mas a conversa foi longa. Balaão
ele queria que a jumenta fosse por um caminho, que não era o caminho que Deus queria que ele fosse, né? E a jumenta então não obedeceu o Balaão e ele espancava a jumenta. Tem uma palavra aí que diz que ele espancava, um pouco antes disso aí, ó, em cima, meu filho, que ele espancava, ele espancou lá, olha só, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta. Quem fez a jumenta falar? O Senhor. Põe nisso aí, ó. Eu queria que o amigo ouvinte, a senhora que está preocupada com uma situação muito difícil, ou o senhor, ou o jovem, a jovem, você que tem um problema que parece ser muito difícil na sua vida, está lhe trazendo muitas amarguras, preocupações, tristezas, decepções. De repente você está numa situação que parece irreversível. Olha como Deus participa da vida do homem. E como Deus não tem dificuldade com absolutamente nada. Ele faz o que bem entender, o que ele quer fazer. Deus não precisa disso, daquilo. Eu falo porque ele me põe a fala, ele me deu fôlego, ele me deu a fala. Você fala também por causa dele, está escrito isso. E ele não quis que os jumentos, que os burros falassem, mas esta jumenta especificamente, ele a colocou para falar. Olha lá, a jumenta, ó, que te fiz eu, ela falou para o profeta, ó, uma jumenta falando com o profeta, que me espancasse já 3 vezes. Por quê? Porque a jumenta não passava ali naquele caminho que o Balaão queria, porque só a jumenta conseguia ver o anjo que estava ali, o Balaão não conseguia. Agora lá no Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, né, a partir do 25, a Bíblia diz que nós valemos muito mais do que os animais. Então, eu queria que o amigo atentasse para isso que Deus está falando. Eu e você valemos muito mais do que as jumentas, do que as aves, sei lá. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves, do que os animais? E se você for julgar numa escala de valores, se você for classificar as aves, lindas aves que nós conhecemos, e os jumentos, é possível que os jumentos fiquem mais abaixo, né? Uma classificação bem inferior. Uma classificação, né? Muito baixo. Quando você quer um bichinho de estimação, você vai numa... Como é que chama aqueles lugares que a gente vê as aves, os canarinhos, tem umas lojas que a gente vai que tem uns passarinhos cantando, bonitinho, lindo, dá vontade de levar para casa, né? Eu nunca tive vontade de levar um jumento para casa. O senhor já teve, doutor? Não, né? Então o homem às vezes não consegue entender por que é tão difícil ter qualidade de vida, obter respostas de Deus, e catástrofes, e epidemias, e flagelos, né? E todo tipo de problemas que o mundo tem, né? E a culpa sempre fica em Deus. O homem está sempre culpando a Deus. Enchentes, mortes, vulcões e furacões e maremotos, e, enfim, terremotos, tempestade, todo tipo de coisa aí que destrói. Olha que Deus, se Deus existisse, quer dizer, o homem faz tanta coisa errada, tanta besteira, né? E grandes autoridades. Vejo que esta autoridade eclesiástica, essa autoridade, esse profeta de Deus estava fazendo. Ele estava corrompendo o coração, ele estava se vendendo, ele estava vendendo a unção. E aí Deus colocou um anjo, e a jumenta via esse anjo, mas o profeta não via. Teve uma outra ocasião que o Daniel, como estava muito bem preparado espiritualmente, ele viu quando o anjo trouxe a resposta, ele diz assim: os que estavam comigo nada viram. Porque
O anjo, o bispo e pastor Denis, ele representa a resposta de Deus na nossa vida. Eu sei porque quando eu tive um naufrágio lá na África, e eu clamava, eu gritava, e fui parar próximo de uma ilha deserta, eu vi 2 homens, que eu tenho certeza que não são homens comuns, porque nunca mais os vi, nem ouvi falar, nem eles apareceram. Eu fiquei depois de muito tempo no país, apareceram nós que socorremos o apóstolo, o bispo, não. E a maneira, eu estive lá gravando com alguns daqui, e eles viram lá também a ilha. Hoje ainda continua deserta, 16 anos depois. Imagina aquela época, se tinha gente no lugar desse. Aí é resposta do clamor, da súplica. Ele encontrou a imagem da ilha, ó, no DVD. Que maravilha, hein? Olha lá, olha como é que está o lugar, ó. Você está vendo alguma casa ali, ó? Parece que a gente viu um sujeito num canto lá quando fomos lá gravar, mas saiu correndo, ele fugiu. Falei, deve ser algum homem da caverna, sei lá. Contato com o ser humano, né? Então, eu achei estranho, sumiu o homem. Nós vimos assim, falei, será que... Eu falei, será que não é o anjo que veio dizer, eu estou por aqui ainda, né? Um deles. E é uma região bem desértica. É deserto. Não tem como sustentar a vida ali, né? Não tem. Até se você tiver um equipamento de pesca, você consegue tirar peixe ali, mas já comia só peixe também, não é verdade? Não dá. É difícil. Para plantar não adianta, é só areia, tá vendo? Areia. Salgada. E o interessante, apóstolo, eu só estava falando, eu estava analisando aqui, diferentemente dos animais, o homem foi criado de uma forma diferente, porque Deus o formou do pó da terra e soprou nas suas narinas fôlego de vida, e ele passou a ser vivente. Dando a inteligência de Deus. De Deus. Quer dizer, inteligência essa que não foi dada aos animais. Não. Mas naquele episódio ali, o homem muitas vezes desce tão baixo, que ele chega a estar abaixo dos animais. Distancia tanto de Deus. Deus estava querendo dizer com isso o seguinte: ô Balaão, eu te ungi profeta, eu te abençoei. O próprio rei, ignorante em relação a Deus, reconheceu: quem você abençoar fica abençoado, quem você amaldiçoar fica amaldiçoado. Olha a autoridade, olha o poder que eu te dei. O rei reconhece isso. Mas você está tão longe de mim, você está fugindo daquilo que eu te ensinei, que eu te mandei. Então eu vou mostrar para você que eu exalto quem eu quero. Eu vou botar uma jumenta para falar. Acabou, botou. E aí inverteu, né, apóstolo? Inverteu, é. Deus deu ao homem o controle sobre os animais, é ali. A jumenta estava no controle. A jumenta estava no controle. Ele mandava, vai por aqui, ela não ia, porque o anjo estava na frente dela. Ela falou, você está me espancando por quê? O que eu te fiz? A jumenta falou para o homem, ó. O que foi que eu te fiz? A jumenta falando, imagina a jumenta. Isso parece coisa comum, a gente... Eu até arrepiei agora, rapaz. Parece coisa comum narrando, né? E se a gente pudesse reproduzir isso, da maneira como foi feito, botar uma jumenta para falar, só em desenho animado que a gente vê isso. Então, imagina você se encontrar com um burro e ele falar com você. Eu acho que eu corro, eu acho que aquele burro não me pega, não. Mas você vê, apóstolo, que... A história do lobisomem, eu acho que aquele burro não me pega, não. Uma jumenta falando com um homem, você não percebe. O que foi que eu te fiz? Está me espancando? Porque ele espancou de novo, até que Deus o repreendeu finalmente. Não, só vê que ali, ó, ele ainda queria uma espada. Ele falou, se eu tivesse na mão a espada, agora eu te mataria. Mataria a jumenta. Quer dizer, aonde que uma jumenta fala? Quer dizer, era para no mínimo ele parar e pensar um pouquinho, né? Peraí, se essa jumenta está falando... Ele estava perturbado, ele era para largar a jumenta ali e sair fora, hein? Ah, o quê? É ruim de eu ficar aqui perto dessa jumenta. Agora lá na frente, é interessante, que aí o Balaão finalmente atinou para aquilo que Deus queria dele, né? Lá no capítulo 23, vou fazer um resumo, no versículo 18, aí o Balaque já tinha mandado de novo, né? Já tinha mandado de novo o Balaão amaldiçoar o povo de Israel, né? O Balaque falou, amaldiçoa esse povo, né? Está bem perto aqui, amaldiçoa, tá? E a bênção que Deus tinha dado àquele povo quando saiu lá do Egito, continuava com eles, e a maldição, a possível maldição, acabou se transformando em bênção. Aí no versículo 23 diz assim, Balaão abençoou Israel pela primeira vez. No capítulo 23, perdão. Capítulo 23 diz assim, Balaão abençoou Israel pela primeira vez.
E lá, ainda no 23, no versículo 13, diz assim: Balaão abençoou Israel pela segunda vez. O rei dos Moabitas, o Balaque, ele queria destruir aquele povo, amaldiçoá-lo. E aquele povo nem sabia de nada, mas a bênção estava vindo, veio a primeira, veio a segunda. Possivelmente há pessoas amaldiçoando a gente ou tramando contra nós. E nós, cada vez mais, estamos colocando bênçãos do Senhor nos nossos celeiros. É bem verdade que às vezes nos sentimos angustiados, tristes, nos abatemos um pouco, enfim. Mas Deus, como o bispo disse, o final da história é o que conta. Ele está sempre nos coroando de bênçãos e, consequentemente, o nosso povo fazendo coisas extraordinárias. Isso aqui é uma mensagem para nós, bispo, para os bispos, para o apóstolo, para os pastores, para os obreiros, para o povo. Quer dizer, Deus está dizendo assim: olha, vocês não dependem desse ou daquele, desta ou daquela, dependem de mim. Estando eu convosco, as maldições que lançarem contra vós serão transformadas em bênçãos. É isso que Deus está dizendo. Isso aqui é uma coisa, olha aqui. O Balaão, ele até insistiu. Deus o repreendeu através dessa jumenta. E aí o Balaque queria de novo que ele amaldiçoasse, né? Olha aqui no versículo 13, do capítulo 23. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não verás todo, e amaldiçoa-mo dali. levou consigo ao campo de Zafim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto ao teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O sujeito é teimoso mesmo, né? Olha lá. Encontrou-se o Senhor com Balaão, pôs-se na boca a palavra e disse: torna para Balaque e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Que coisa extraordinária. O profeta ouviu a voz de Deus, finalmente, e disse ao rei: Deus nem é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, se referindo à bênção que tinha ministrado na vida daquele povo lá atrás, lá quando estava ainda escravo de Faraó no Egito. Deus prometeu, ou seja, ninguém muda a promessa de Deus. Esse povo abençoado, que dia e noite testemunha, como nós vimos aí, esse povo perseguido, que dia e noite é bombardeado pela mídia, é bombardeado pelos perseguidores, até por Balaões de hoje, não é verdade? Os Balaões que se deixam seduzir pelo brilho do ouro. Exatamente, pela ganância. Só vê que coisa interessante, né? Ele sabia que Deus já tinha abençoado, ele cogitou da possibilidade de Deus corromper e voltar atrás na própria palavra.
eu te dei ordem para abençoar, né? E aí ele reconheceu e disse ao profeta, olha lá, ele falou, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quer dizer, Deus não vai mudar aquilo que ele já determinou. Deus determinou que se aquele povo andasse nos caminhos dele, né? Aliás, se você quer a confirmação disso, eu posso mostrar em Deuteronômio 28. Deus falou que abençoaria aquele povo, os caminhos dele, a entrada, a saída, os filhos, os animais, se tão somente obedecessem, tá? A parte que desobedeceu foi exterminada, mas aqueles que continuavam ali eram os obedientes, o Josué, os outros, né? Exatamente. Os obedientes. Então Deus não ia mudar nenhum preço faz Deus mudar. Deus é dono de tudo. Deus está dizendo aí, bispo, que ele não faz por preço, não. Afinal, ele é o dono de tudo, ele é o rico da história. O rico é ele. Isso é besteira, esse negócio de falar, se você sacrificar a sua casa, você recebe isso. É pela fé. É pela fé. É óbvio que se eu semeio na obra, você é abençoado. É bíblico também. Mas Deus não barganha com o homem. Não. O que Deus determinou tem que se cumprir, tem que se obedecer. Tem que se obedecer. E o que ele fez? Ele disse ao Balaão, fala isso para Balaque, o rei. Deus nem é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Não. Olha lá. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Quer dizer, tendo Deus prometido, não fará, e ele prometeu. Ou tendo falado, não cumprirá? Então, isso que eu e os senhores vimos ainda há pouco, ouvimos, esses milagres extraordinários, coisas que teoricamente eram impossíveis de acontecer, e que aconteceram por causa da promessa. Deus não faz por causa desse ou daquele, por causa do Valdemiro, ou do Jorge, ou do Denis, ou de quem quer que seja, não, ou da Francileia, ou do Josivaldo, ou do Roberto, ou do Leonardo. Deus faz porque ele prometeu. Aliás, já que estamos num estudo bíblico, né, e a coisa aqui é sem apostilas, né, sem o dedo do homem, sem teologia disso, daquilo, é pura inspiração de Deus. Então vamos lá no Êxodo 2 e 23, tá? Vamos lá no Êxodo 2 e 23, quando o povo, esse mesmo povo ainda estava escravo, estava gemendo, e já tinham se passado aqui 400 anos, mais de 400 anos, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor, o quê? Subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se, a palavra é essa, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, atentou para a sua condição. Quer dizer, lembrou-se de uma aliança de algumas centenas de anos atrás. Ele lembrou da aliança. Mas por que ele lembrou antes? Porque eles não tinham clamado. Ali diz assim, ó, quando eles clamaram lá, por causa da escravidão clamaram. Como eles estavam com o faraó, com um presidente lá, que era amigo deles, eles estavam tranquilos, com burro na sombra. Tem muita igreja, quem dirige é o presidente, é o ministro, é o senador, é o deputado, é o promotor, é o juiz, é o desembargador, é o prefeito, é o vereador, é o empresário. Mas quem tem que dirigir a igreja é Deus, é o Espírito Santo, através do profeta que ele levantou. Ainda que tenha perseguições, tenha que pagar o preço. Do contrário, o povo não vai ver essas maravilhas na vida deles, não vai ver. E aí, o faraó até então era amigo daquele povo ia buscar Deus para quê? Achava que estava garantido. Exatamente, é o que muitos líderes hoje pensam. Porque tem influência política, tem um parente lá, tem não sei o quê, acham que estão garantidos. Eu posso dizer isso aí por experiência própria. Isso tem um preço lá na frente. Na verdade, o faraó cuidou do povo, zelou, o povo cresceu, multiplicou. Opa!
Eu sou teu amigo até o momento que você não me ameaça. Exatamente. Não é verdade? Quando ele percebeu que o povo estava se tornando mais numeroso, agiu com artimanha contra eles e começou a oprimir o povo. Vamos botar de escravo. Aí a escravidão, o sofrimento fez aquele povo clamar. E o clamor refrescou, digamos assim, a memória do Senhor. Deus não esquece nada. É que Deus estabeleceu assim, que por intermédio do clamor, da oração, da busca, os homens pudessem tirar dele os benefícios. Então, quando aquele povo clamou, aí Deus se lembrou da aliança. Eu fiz uma aliança com Abraão, que se alguém clamasse, eu voltaria atrás. Nesse caso, eu os perdoaria, eu os abençoaria, eu atenderia. Porque Deus, ele é longânimo, é misericordioso, é compassivo, né? E aí Deus então se lembrou da aliança e abençoou aquele povo, tirou, e pelo caminho esse povo enfrentou esses problemas, esses altos e baixos, essas dificuldades, esses obstáculos. Isso é normal, isso é natural. Nós vivemos num mundo, que Jesus disse, o mundo jaz no maligno, um mundo onde teremos aflições, mas Deus sempre estará conosco se obedecermos. Estamos apresentando o poder sobrenatural da fé. Muito bem, você acompanhou aí essa mensagem com o apóstolo Valdemiro Santiago, esse grande homem de Deus, que tem dado o que falar, né? O poder de Deus tem sido forte nesse ministério, na Igreja Mundial do Poder de Deus. Você viu aí essa mensagem, você acompanhou conosco essa mensagem, é o que Deus tem falado no nosso coração. E contra fatos não há argumentos, né? Nós temos visto aí o poder de Deus acontecendo. Falando disso, falando em contra fatos não há argumentos, eu quero mostrar para você o que tem acontecido na Igreja Mundial do Poder de Deus. As pessoas dizem que o tempo dos milagres já passaram. Não, não. O Deus da Bíblia, como ele próprio diz, é o mesmo de ontem, de hoje, e ele será eternamente. Deus não muda, como ele diz lá no livro de Malaquias, porque eu, Senhor, não mudo. Deus não muda. Eu quero mostrar para você, então, como Deus não muda, como milagres que ele realizou no passado, ele tem realizado hoje também na Igreja Mundial do Poder de Deus, através de nós. Vou pedir aí a nossa produção para mesclar aí alguns testemunhos, testemunho aqui de Macaé, testemunho de São Paulo, que tem acontecido, e com certeza Deus vai mostrar para você que você precisa buscar Deus também, você que está longe, você que se afastou, você que conhece já o poder de Deus, você já conhece há muito tempo, mas você está afastado por um motivo qualquer, talvez você se aborreceu na igreja onde você frequenta, talvez você passou por uma coisa que você nunca esperava passar por isso. Alguém se levantou contra você e você ficou com o coração triste, magoado, triste, abatido, e você não consegue mais se aproximar de igreja nenhuma. Então, você vai acompanhar esses depoimentos e você vai ver como tem sido forte o poder de Deus nesse ministério. Acompanhe. Já já eu volto com o poder sobrenatural da fé. Ele não está enxergando não, tá? Vamos ver se ele vem em mim então. Vamos ver. Será que eu estou enxergando? Tá? Ele está enxergando, gente? Tá, e a mamãe está chorando. Ele enxerga e a mamãe chora, é isso? Quanto tempo ela é cega? 14. Hã? Ele está com 14 anos. Sim, mas é de nascença? É de nascença. Hã? Ele nasceu cego. É para glorificar de pé! O cego de nascença está vendo! Está vendo o cego de nascença! Mostra os olhos dele. Olha para a câmera ali, filhinho. Olha só. Hã? Tá mudando de cor agora, é? Paleta. Era branco. Era branco. Todo branco. Tudo branco. Tinha um que divulgava muito pouco. Tá aqui. A foto, os olhos dele eram brancos. Ela andava, peitava as coisas. É de nascença? É de nascença, só que ele não O admitia. médico falou? O médico disse que ele tinha neopenia na raiz do olho. O médico falou que não ia voltar ao normal? Falou que nem uma cirurgia dava jeito. Nem a cirurgia? Não dava jeito porque na raiz do olho tinha que arrancar o olho. Tinha que arrancar o olho fora? E ele disse que arranca e eu falei não arranca não que o meu Deus dura.
Como é seu nome? Andréia, o que houve? Em novembro agora, bispo, fez 1 ano que minha mãe passou por um período muito difícil. Ela sofreu com síndrome do pânico, teve vários problemas. Ela passou por síndrome do pânico? Sim, senhor, bispo. Eu sei que isso é um mal espiritual. Com certeza. E o pior de tudo, bispo, 18 anos dentro de uma igreja e com a vida desse jeito. E ela passou, bispo, ficou 1 ano, mas no começo a crise veio muito forte e ela ficou 9 dias acordada direto, sem dormir, 9 dias sem comer nada, sem tomar água, tentou suicídio 2, 3 vezes. Tentou suicídio? Sim, senhor, bispo. 9 dias sem tomar banho, sem dormir, sem comer e com medo de tudo, ouvindo vozes. O que você fez? Levou alguma coisa da igreja para ela? Sim, bispo, foi uma luta muito grande. E quando o senhor deu a fronha no domingo, quando foi na terça-feira, eu peguei essa fronha e ela estava tendo acompanhamentos com psicólogo, psiquiatra, tomando remédios controlados para dormir, para se alimentar. Foi essa fronha aqui, foi? Sim, senhor, bispo. Uma fronha como essa aqui. Como essa aí. E eu fiz um voto com Deus porque eu não aceitava e não aceito minha mãe naquele estado, porque era uma luta pior por saber que conhece a palavra, mas não está vivendo a fé para estar daquele jeito. Como é que ela está hoje? Hoje, bispo, ela está liberta. Eu levei essa fronha para ela, peguei o envelope e a fronha na terça. Na quarta-feira eu vim aqui à tarde, cumpri meu propósito e fiz uma oração aqui no altar e falei com Deus que eu não aceitava mais a minha mãe tomando aqueles remédios, que eu queria ela liberta para a glória de Deus. E Deus falou no meu coração que é aquela hora que era para mim participar, que era comigo aquele propósito. E eu levei a fronha para ela na quarta-feira à noite, levei, o anel que foi dado, mandei ela colocar no dedo, e ela, bispo, para a glória de Deus, 3 dias depois eu tive com ela novamente, e ela não está tomando mais, durante 1 ano tomando esse remédio, um remédio muito forte que estava... Ela estava tomando 1 ano esse remédio? Há 1 ano, Aí bispo. parou agora de tomar? Parou, e tendo acompanhamento com psiquiatra, com psicólogos, e tomando esses remédios, e estava causando feridas no corpo dela, inchaço no corpo dela, e eu levei a fronha, e ela dormindo com essa fronha, bispo, e ela tinha até que tomar remédios para dormir. Hoje ela acorda, bispo, disposta para fazer tudo, que ela não tinha ânimo para fazer nada. Não toma mais remédio? Não toma mais remédio, não está indo mais no psiquiatra, está dormindo bem, está se alimentando bem. Minha mãe é outra pessoa, para a glória de Deus, bispo. Valeu então a pena vir buscar por ela, né? Com certeza valeu a pena, bispo. Quem fez esse milagre? Foi Jesus, com certeza. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica, gente, o nome de Jesus. Estamos apresentando o poder sobrenatural da fé. Muito bem, você acompanhou esses depoimentos, esses testemunhos, e eu quero chamar a sua atenção porque nesse dia 29 de março, não é isso? Dia 29 de março, teremos uma grande concentração no Rio de Janeiro, na nossa sede, mais precisamente ali na Avenida Dom Helder Câmara, número 9046. A pastora Raquel, a filha do apóstolo Valdemiro Santiago, estará vindo para o Rio de Janeiro, ou indo para o Rio de Janeiro, realizando essa grande concentração com os jovens. Você que está perdido no mundo das drogas, o senhor, a senhora, mãe, pai, que tem um filho, mande o seu filho nos procurar na nossa sede aqui em Macaé. O endereço é esse aí, ó, que aparece no rodapé do seu vídeo. Mande os seus filhos nos procurar e nós vamos ter caravanas, ônibus, saindo de todas as igrejas mundial do Poder de Deus aqui em Macaé. São 14 igrejas e todas elas terão ônibus conduzindo esses jovens para o Rio de Janeiro. Com certeza será uma bênção. Inclusive eu queria pedir à nossa produção para soltar aí essa vinheta, com essa chamada do dia 29 de março. Vamos a essa vinheta e já voltamos. Atenção Rio de Janeiro, primeira conexão jovem mundial, sábado 29 de março, às 13 horas, com toda a geração jovem mundial do Rio de Janeiro.
Uma mensagem abençoada com a pastora Raquel Santiago, bispo Aécio Alves e pastora Fátima, na tarde das grandezas de Deus. Sábado 29 de março, às 13 horas. Primeira conexão jovem mundial. No Rio de Janeiro, Avenida Dom Helder Câmara, 9046, Piedade. Geração Jovem Mundial 2014, reconstruindo vidas. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Muito bem, já estamos de volta. Você viu essa chamada, você pode ligar para nós também. Temos aí sempre um pastor à sua disposição para incluir o seu nome, o nome de um membro da sua família, o nome de um amigo, no livro da oração. Nós temos o livro da oração. O número é esse aí, 3051-2591. É o número que você pode ligar e falar conosco a qualquer hora, até de madrugada. Vai interromper o sono aí do pastor que dorme aí de madrugada, mas você pode ligar para nós, será um prazer te atender e orar por você. Se necessário for, nós vamos orar pelo telefone. Se você não tiver como ir à igreja, você está doente, você está no hospital, pode ligar e nós vamos orar, se necessário, pelo telefone. Vamos à vinheta da oração. Estaremos orando. Prepare aí fotografias, peça de roupa, documentos. Coloque junto ao seu televisor. Prepare também o seu copo com água. O meu já está preparado aqui. E nós vamos à vinheta da oração. E já já eu oro em seu favor. Sempre existe aquele momento que estamos angustiados e aflitos e queremos buscar o autor e consumador da nossa fé. Pare por um instante o que você está fazendo. Eleve os seus pensamentos a Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus, com o bispo Carlos Clemente. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós entramos em oração. Eu juntamente com essa pessoa, meu Deus, que está, meu Deus, em qualquer lugar, onde quer que esteja, uma pessoa, meu Deus, nesse momento, clamando por ajuda, por socorro, clamando, meu Deus, por um socorro urgente, Senhor. Porque neste momento, Senhor, tem pessoas desesperadas, pessoas que não dormem à noite, pessoas que vivem à base de remédios, pessoas viciadas, meu Deus, que choram, que tentam deixar o álcool, os vícios e não conseguem, meu Deus. Mas quando o Senhor entra nessas vidas, então mal nenhum pode permanecer, meu Deus. Até porque o Senhor disse, agindo eu, quem impedirá? Então, meu Deus, eu te peço, quebra as algemas do mal que aprisionam dezenas, centenas e até milhares de pessoas, meu Deus. Forças espirituais do mal que têm escravizado pessoas, meu Deus, em nome de Jesus, por favor, meu Pai, eu peço o seu favor, a sua misericórdia, fluidifica esta água, meu Deus, e quando bebermos da mesma, que haja cura, que haja libertação, que haja alívio na alma, principalmente, Senhor, essa pessoa que sente dores, esta pessoa que está em depressão, que haja libertação total e completa. Abençoe as fotografias, peças de roupa, documentos, remédio, tudo que foi colocado junto ao televisor. E esses nomes de pessoas que ligaram para nós, meu Deus, nomes que foram incluídos no livro da oração, alcance essas vidas para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus, beba da água e seja tocado pelo poder de Deus. Graças a Deus, você está abençoado. Eu aguardo por você a sua visita qualquer dia na nossa igreja, Igreja Mundial do Poder de Deus. Não estou aqui pedindo para você sair da sua religião. Se você quiser continuar na sua religião, você vai continuar, mas eu quero te abençoar. Seja você espírita, muçulmano, candomblessista, enfim, seja você de toda e qualquer religião, ainda que você seja um homossexual, é isso mesmo, eu não ia nem tocar nesse assunto, porque muitos desejam procurar uma igreja evangélica,
mas acham que vão ser discriminados. De maneira nenhuma. Deus chama a todos, Ele disse: vinde a mim como estáis, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você está cansado, você está sobrecarregado, você não aguenta mais, então venha que nós vamos lhe atender. De igual modo atendemos a todos, nesse domingo em especial. Qualquer dia da semana, nós temos culto, segunda a segunda, todos os dias nós temos culto, e são 4 horários, 8, 10, 15 e 19 horas. Mas nesse domingo, todo especial, eu quero receber você. Ficamos por aqui com a nossa programação, com o poder sobrenatural da fé. Estaremos de volta, se assim Deus nos permitir. A Igreja Mundial do Poder de Deus disponibiliza mais um canal de bênção para você, o Disque Oração, onde você pode ligar e incluir o seu nome no livro de oração e tirar suas informações. 0 Operadora 22 3051 2591. 0 Operadora 22 3051 2591. Ligue agora. Igreja Mundial, ligando você ao poder de Deus.